diz assim a palavra de Deus em Evangelho de Lucas, capítulo 5. E aconteceu, eu não sei qual versão que você tem, né? Mas hoje a gente vai entrar aqui numa concordância, ok? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu para que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Repita comigo assim: deixaram tudo e o seguiram. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, eu creio na Tua palavra, creio naquilo que o Senhor pode fazer. Se não for a Sua direção, nós ficamos perdidos. Pai, nós precisamos da Sua direção, nós precisamos da Sua orientação, nós precisamos da Tua palavra, nós cremos na Tua palavra. Basta uma palavra Sua, Pai, e as coisas acontecem. Basta uma palavra Sua, que as coisas começam a entrar no lugar. Pai, eu creio que nessa noite, eu não sei como meu irmão e minha irmã chegou aqui neste lugar, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. E eu vejo que em Lucas, por ele ser detalhista, ele começa dizendo assim, que aconteceu que apertando a multidão para ouvir o mestre falar. E aqui eu abro os parênteses para dizer que na nossa vida cristã, as coisas também acontecem. Na nossa vida cristã, as coisas acontecem não apenas por acontecer. Eu creio que Deus está no controle absolutamente de tudo. E se as coisas acontecem, é porque Deus permitiu acontecer. Você está me entendendo? Aleluia, amém? Dias comum e corrente pode se tornar dias de poder e glória de Deus na nossa vida, se você crê. Dia comum, eu não sei como foi o seu dia, como é que foi essa semana, não sei como foi o seu ano, não sei como foi o teu dia até aqui. Dia comum que a gente vai para o trabalho, se relaciona com as mesmas pessoas, faz as mesmas atividades, vamos à igreja, da igreja ao trabalho, do trabalho talvez a gente vai passear um pouquinho ali e aqui, mas são dias comuns. E a Bíblia diz que era num dia comum que Moisés estava cuidando das ovelhinhas. Era berra para lá, berra para cá, né? Cuidando das ovelhinhas. E de repente, era um dia comum que ele estava trabalhando, que diz a palavra que ele sai e viu uma sarça pegando fogo. E era muito fácil ver sarça pegando fogo, porque da mesma velocidade no deserto que elas se ajuntam, elas se vão por causa do calor, elas se pegam fogo e se desaparecem. Mas ele diz que olha e olha e olha, e aquela sarça não se consumia. Porque todo mundo tem uma dose de curiosidade, não é verdade? Eu trabalhei perdão, obrigado. Olha lá, dando sinal do microfone. Eu já estou ficando mais à vontade aqui, não sei, que tem hora que eu dou um glória mais alto, outro mais baixo, aí fica meio, né? Ok, obrigado, mano. Aí, ajudadora. Valeu. Então, minha esposa ali. Então, olha só o que acontece. Ele estava cuidando das ovelhinhas.
e de repente ele vê os gravetos pegando fogo, ele vê a sarça pegando fogo, e não se consumia. E todo mundo tem uma dose de curiosidade. Lá em Londres eu trabalhei no bombeiro e eu sei como é que é isso. Quando acontece o acidente, todo mundo já vai parando, vai olhando, já vai dando diagnóstico, né, do que aconteceu. Nem sabe o que aconteceu, mas todo mundo tem um síndrome de repórter nessa hora, né, e começa a falar as coisas. Uau! Porque todo mundo é curioso, né? E aí ele chega e ele vê a sarça pegando fogo, dia comum da vida dele. Mas quando ele chega lá, diz a palavra que havia alguém que tinha chego primeiro. Oh, aleluia. Esse alguém que tinha chego primeiro disse: eu sou o que eu sou. Deus estava lá, Jesus já tinha chego lá primeiro. E eu tenho uma notícia para você nessa noite: Jesus está aqui, Ele chegou primeiro e Ele tem uma palavra para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: que Deus está neste lugar. Aleluia. O teu dia pode mudar se Jesus chegar e mudar a sua história. E Ele pode mudar a sua história. Dia comum, dia normal para a sua vida, pode ser dia de transformação, de glória e poder de Deus, se você crer. E diz a palavra que apertando a multidão. E aí eu começo a parar para pensar que no versículo 1, e acontece as coisas, e logo a multidão começa a apertar Jesus, porque aonde Jesus chega, algo está para acontecer. Ah, você demorou para dar um glória. Eu estou dizendo que aonde Jesus está, algo está para acontecer. Se Jesus está aqui, é porque o acontecer de Deus pode começar hoje na sua vida. Oh, aleluia. E daí olha o que aconteceu, apertando a multidão. Mas eu vejo e começo a pensar comigo mesmo, ninguém pode apertar Jesus. Ninguém pode colocar Jesus contra a parede. No sentido físico, ok. Mas ninguém pode colocar um mestre contra a parede. E aí diz a palavra que apertando a multidão, Jesus então chega no local e vê. Acompanha comigo. Jesus chega no lago apertando a multidão apertando Jesus. Sempre aonde há multidão é porque o mestre está ali. E se o mestre está ali é para que vai acontecer alguma coisa. E Jesus olha aquela multidão e fala... E ele chega no lago e vê 2 barquinhos. Acompanha comigo, versículo 2. E viu 2... Junto comigo, 2 barquinhos. A coisa mais fácil de encontrar em lago é barco, gente. É como chegar aqui em Curitiba e encontrar curitibano. Isso não tem nada de diferente, de extraordinário, de revelação. É que Lucas, ele é detalhista e ele fala assim, haviam 2 barquinhos. Jesus viu 2 barquinhos juntos. Aí está o segredo para o sucesso. Você pode estar no mesmo lugar e não pode estar junto com a pessoa. Mas a palavra de Deus, aonde estiver 1 ou 2 em meu nome reunido, ali eu estou no meio. Aleluia. Jesus viu 2 barquinhos juntos. O segredo é estar juntos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, estamos juntos nessa. Ah, não, dá para melhorar. Dá para melhorar. Dá um cutucão no rim devagarzinho assim, mas bem devagarzinho. Fala assim, nós estamos juntos nessa. O mestre está aqui e ele viu 2 barquinhos juntos. Quem é 1 aqui, quem é 2 aqui, levante a mão. Aleluia, Jesus está de olho em você nessa noite. E olha o que diz a palavra. Quando Jesus vê os 2 barquinhos que estavam juntos, eu acredito, Lucas não, mas eu acredito que havia mais barcos ali. Mas Jesus vê 2 barquinhos, é que o meu mestre, gente... Ele não vê como eu vejo. O meu Jesus que eu sirvo, ele não olha aparência. Ele não olha, ele olha nos mínimos detalhes. Ele olha no profundo do coração, na divisão da alma, do espírito. Ele olha onde o homem não vê, ele enxerga. E ele vê 2 barquinhos que precisava que... que precisava ser deixado, ser entrado por Jesus. Jesus queria entrar naquele barquinho. E Jesus... Como, eu gosto, mais à vontade, desculpa. Sou baixinho, mas acho que não deu muita diferença aqui. Uau! E aí olha o que diz a palavra. Diz, Jesus viu 2 barquinhos juntos. E o interessante é que Jesus ele tem que tomar uma decisão para entrar num dos barquinhos. E Pedro e
e João que estava ali, e os outros discípulos que estavam ali, e a multidão que estava ali, diz a palavra que Jesus fala para Pedro: Pedro, afasta-se um pouco para que eu possa entrar. Olha, Jesus está chegando, e a palavra de Deus diz que eles estavam descendo, e descendo eles estavam lavando as redes. Sabe qual que é a melhor hora para Deus entrar na sua vida? É quando nós estamos descendo. Porque quando estamos subindo, nós falamos: eu sou o cara. Não, eu sei. Não, eu posso. Não, eu faço. Não, porque quando estamos subindo, é fácil. A gente se garante. Mas quando estamos descendo, a gente fala: eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não vejo, mas Ele já viu. Oh, aramakaramasuri aramanai. Eu não sei qual que é a sua situação nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus já te viu aqui neste lugar. Aí o mestre diz para Pedro: Pedro, afasta-se um pouco. Aí eu fico pensando, por que o mestre fala para Pedro afastar um pouco? Não um pouquinho mais, ou um pouquinho mais e mais? Simples, é porque o mestre não quer nos cansar. Um pouco nós podemos fazer para o reino. Um pouco nós podemos fazer para o mestre. A intenção de Jesus aqui em Lucas, Ele não quer cansar, Ele não quer cansar você, porque Ele sabe que você já está cansado. Ele já sabe que você já vem de uma noite frustrada, de um passado frustrado, de uma noite, de um mês, de uma semana frustrada. Ele está te dando, e Ele veio para te dar uma direção, uma orientação. Oh, manai. E diz a palavra então que Ele pega e Pedro afasta. E quando Pedro afasta, diz a palavra, pode acompanhar, que Ele entra no barco. Repita comigo: Ele entrou. Na noite passada, Pedro, ele entende de pescaria. Pedro sabia que a lua cheia, a lua correta para pescar. Eu não entendo de pescaria, meu pai entende, ele gosta de pescar. Eu já não tenho muita paciência de ficar ali com a varinha e tal, mas ok. Mas quem é pescador entende e sabe que existe dia e momento, e a lua cheia, a lua não sei, mas a noite perfeita para pescar. Pedro entendia disso. Esse era o ramo, essa era a especialidade de Pedro. Só que o Pedro vem de uma noite frustrada, de um passado frustrado. E esse é o exato momento que Jesus chega na vida de Pedro. Pedro tinha tudo para dar certo. Pedro sabia o tempo e a hora, o momento exato, aonde estavam os peixes, aonde tinha. Pedro conhecia tudo, mas tinha tudo para dar certo, mas não deu. Quem sabe você também pensou que tinha tudo para dar certo e não deu. Mas Jesus está chegando no seu barco nesta noite. Jesus, ele entra, e ele toma uma atitude bastante interessante. Jesus, ele entra e ele senta. E só senta quem quer ficar mais tempo. O mestre não tem pressa de sair da sua vida e nem dos teus problemas, porque até por sinal, esse problema para Deus não é nada. Oh, aleluia. Essa situação que você está enfrentando não é nada para o mestre. O mestre, ele veio para sentar. Sentar, mas não tem lugar para Jesus sentar na minha vida, no meu coração. Não. Então você vai ter que descer. Você vai ter que descer e dar lugar para o mestre sentar. Porque depois que o mestre passar o discipulado para você, a Bíblia diz que quando ele acabou de falar, disse a Pedro: vai-se ao mar alto. Lagoa não tem profundidade. Lagoa, no raso, não tem como você ver o milagre de Deus agir. Na lagoa, eu entendo que no lugar raso é o lugar e é o momento onde a gente tem que ouvir o discipulado do mestre. Só se torna discípulo quem tem a capacidade de sentar para ouvir os outros falar. Só é discípulo quem tem a capacidade de ouvir os outros falar. E Pedro, ele parou, sentou
para ouvir o que o mestre tinha para falar. Só que Jesus nunca começa algo e deixa pela metade. Não, o mestre que eu conheço, quando ele começa a boa obra, ele aperfeiçoa até o fim. Oh, aleluia. Se lembra que havia 2 barquinhos? E Jesus escolhe de entrar de Pedro primeiro. João olha, eu penso que João olha assim e fala assim, mas mestre, Senhor, você já vai entrando no barquinho de Pedro? Você nem disse bem me quer, mal me quer, nem disse minha mãe escolheu este daqui, o Senhor já chegando, já foi afastando, já foi entrando. Pedro, ele é aquele cara um pouquinho mais, o negócio de Pedro é espada, orelha, está aqui, pronto, sem anestesia, acabou. Porventura seu mestre não paga? Paga. Então já que tu disse que paga, então vai pescar, miserável. O negócio de Pedro não gostava, Pedro não gostava de esperar. Pedro era mais, uau, era chitadinho, estilo eu, assim, uau. E João, ele olha e vê aquilo, ele fica em silêncio. Jesus sabia que os 2 seriam discípulos dele. Jesus sabia que João, Pedro, Tiago, todos eles seriam discípulos dele. Mas também Jesus sabia que o Pedro seria aquele discípulo que traria um pouquinho mais de problema para o mestre. E aí então Jesus pega e ele olha para Pedro, ele fala, vou entrar no teu barco, antes que você arranque a espada aqui. E ele entra e começa a ensinar, não só a multidão, mas dando uma direção específica para Pedro. E quando ele acabou de falar, ele disse para Pedro, Pedro, faça-te ao mar alto. Aí Pedro, com as suas pedradas, Simão, toda vez que Simão fala alguma coisa que não devia, Jesus chama ele de Simão, não de Pedro. Ele fala, Simão, Pedro, faça-te ao mar alto. E Pedro disse, não, Senhor, você não entende. Nós acabamos de descer, nós estávamos lavando a rede. À noite não pegamos nada. Não tem nada para mim voltar lá. Eu já lutei, eu já tentei, eu já falei do amor de Deus. Eu já tentei 2, 3 vezes. E eles não querem ouvir. E Jesus está falando assim, ei, não é pela sua força que você vai vencer. Eu estou te dando uma direção. Faça-te ao mar alto. Alguém está aqui nessa noite? Levante a mão. Eu não sei qual é a direção que Deus está te dando, mas eu sei que existe uma direção de Deus para a sua vida. Ora pra cara, massuriara manai. Aí Pedro entende e fala assim, Senhor, sobre a tua palavra lançaremos a rede. E olha o que diz a palavra. E saindo eles, lançaram a rede. Eles não vieram numa noite frustrada, gente? Sim ou não? Não pegaram nada. Frustrados da vida. Mas eles desceram e tiveram uma atitude. Eles estavam lavando as redes. Eles não chutaram o barco. Eles não falaram assim, não quero mais saber disso, eu vou largar e vou tal. Só que olha o que diz a palavra, acompanha comigo no versículo 6, que diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Gente, versículo 6, colheram. Essa expressão não é uma expressão de agricultura, de colher? O que está fazendo aqui nesse texto? Colheram uma grande quantidade de peixe. É que eu entendo que Deus não ignorou, oh meu Deus, a noite passada de frustrações, o esforço que você fez. Deus não deixou passar em branco. Aquilo que você fez, aquela atitude, aquela semeadura, vai chegar o tempo da colheita. Eu estou dizendo que chegou o tempo hoje, o acontecer de Deus está acontecendo hoje para a sua vida. É tempo de você começar a colher frutos. É tempo de você... A Bíblia diz que colheram uma grande quantidade de peixes. E de repente... ele sai, quando colheram essa grande, parece que estava enroscado a net ali, não sei como chama isso em português, a rede, né? Uau! E tá, ok, estava enroscado. Quem sabe eles estavam puxando, porque era muito peixe. Pedro falou assim, enroscou essa bênção aqui. Ele falou, não vou puxar mais um pouquinho. E tiveram que dar sinal para os companheiros,
para ajudar. Não é isso que está escrito aí? Sim ou não? Você lembra que João não falou, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor foi entrando no Pedro aí, o Senhor nem escolheu eu, porque o Senhor deixou eu de lado? Ei, João soube respeitar, posso falar? João soube respeitar a hora do outro. Se você, Deus, vê agindo a vida do seu irmão, fica tranquilo, a tua hora vai chegar. Honrai uns aos outros. A palavra de Deus diz, honrai uns aos outros, superiores a vós mesmo. E daí, João ficou quietinho no dele. Sabe por quê? Porque só quem sabe esperar seu tempo oportuno, o amanhã, poderá ouvir as batidas do coração do mestre. Quem quer ouvir as batidas do coração do mestre aqui nessa noite? Oh, aleluia. Foi o único discípulo que morreu na sua velhice. Uns morreram decepados, outros crucificados, de ponta cabeça e tudo mais. Mas João não. João era o discípulo amado. João já entendia que existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. João sabia que se Deus está abençoando a vida do irmão, se Deus entrou e resolveu a situação do irmão, eu não vou falar, levantar contra, não, eu vou aplaudir de pé, porque quando chegar a minha vez. E olha o que aconteceu. Diz a história que o barco não tinha motor naquela hora, mas para ir mais rápido, mensagem. Né? Chegou lá, lançaram a rede. Lembra que a noite passada não tinha nada ali, naquele lugar? Eles estiveram ali. É porque a noite passada ele não tinha palavra. É porque a noite passada eles não tinham uma direção. Eles tinham tudo para dar certo, mas sem a direção do mestre, é perca de tempo. Quem sabe você tem tentado e lutado, tentado e suado, e Deus está falando para você nessa noite, não é pela sua força que você vai conseguir, não é pelo seu braço forte que você vai conseguir. Quando os sacerdotes tinham que ministrar, eles não podiam nem suar na presença do mestre. Eu fiquei pensando comigo mesmo, por que o graveto queimava e não se consumia? É porque quando Deus está dentro da vida da pessoa, dentro do graveto, não é pela força humana que nós vamos conseguir a coisa, mas sim, é pela força de Deus que nós iremos conseguir algo. Deus não quer que nós se canse, esse não é o projeto de Deus. Nós precisamos ouvir a direção que Deus tem para nós, que as coisas começam a acontecer. E diz a palavra que os barcos foram, e eles deram sinal para um amigo, para ajudar. E aí eu perguntei para minha esposa o que era iapique, barco iapique, que eu não sabia o que era isso em português, e ela falou para mim que é quando o barco está quase afundando. E eu falei, opa, espera aí, você já viu benção afundar alguém? Sim ou não, gente? Você já viu a benção ser tão grande que fazer você se afogar? Não. Quando Deus tem a benção para alguém, essa benção é para te levantar, não para te afundar.